Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos já com saudade, né, irmãos? 3 semanas viajando, desde Cascavel, Araguama, Joinville, Reserva do Iguaçu. Deus foi conosco, nos guardou e nos livrou, né, dessa estrada perigosa, vários acidentes. Deus foi conosco, amém? Já aproveitando os irmãos em pé, convido os irmãos para ler o Salmo 73, Salmo de Asaf. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já falou nesta mensagem aqui nesta noite, já usou das irmãs, já usou, né, aqui o irmão João falou nesta noite, outros irmãos já cantaram aqui. Deus já tem falado, né, irmãos? E aqui eu quero compartilhar com os irmãos algo que acontece, né? E aqui quando Asaf, né, era um homem instrumentista, um maestro na casa do Senhor, uma pessoa que vivia, né, a qual o pastor leu aqui no 27, uma coisa pedia ao Senhor, né, e que esta fosse estar na sua presença. E este homem a qual nós vamos ler aqui, trata-se de um homem que vivia, né, na obra do Senhor, louvando com seus instrumentos, né, era um homem que tinha tudo aos olhos dele, mas o seu coração estava dividido, né, por um certo momento. Então vamos ler aqui, Asaf, Salmo 73 a seguir. Louvado seja Deus, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois tinha inveja do soberbo, ao ver a prosperidade dos ímpios. Amém? Pode se assentar, louvado seja Deus. Quero ser bem breve, né, irmãos? Sei que não é muito falar, que Deus não vai agir. Deus já tem agido aqui, já sentimos a presença do Senhor neste lugar, né? Louvado seja Deus. Tenho certeza que você não veio aqui e vai voltar vazio. Deus já tem colocado algo no teu coração nesta noite. Louvado seja Deus. Como eu disse aqui, irmãos, este homem era vamos dizer, um instrumentista, né? Era uma pessoa que instruía os músicos na casa do Senhor. E a Bíblia fala que num determinado tempo ele olha, né, para fora da presença de Deus, ele olha para o mundo e começa a observar que algo está diferente da vida dele. Ele começa a observar que na vida daquelas pessoas lá fora tinha algo diferente que na dele não tinha: a prosperidade. Ele via que o ímpio lá fora prosperava, ia bem, tudo que ele tocava ali prosperava. E Asaf, então, por um certo momento, ele pensa consigo: mas pode eu, né, estar aqui trabalhando na casa de Deus, fazendo a obra do Senhor, e por que este fardo? Mas aí, logo mais à frente, nós vemos o Senhor revelando para Asaf qual era o fim daqueles lá fora, qual era o fim daqueles que não serviam a Deus. Então ele se alegra, ele volta em si, ele cai na realidade, como o irmão João disse aqui nesta noite. Ele freou, né? Começou a acelerar. Eu preciso ganhar, eu preciso trabalhar, eu preciso melhorar minha vida financeira, eu preciso algo a mais para mim. Eu quero que as pessoas me vejam num patamar mais elevado. Mas e a vida espiritual, como que estava indo? Como que ele estava caminhando na presença de Deus? Então a inveja, irmãos, é algo perigoso para nós nos dias que vivemos. E eu tive por esses dias de viagem certa surpresa quando fui deparado com uma pessoa e veio ter comigo e disse assim: quantas igrejas vocês têm ali em Curitiba, na cidade, na capital? E nós estamos falando de uma capital. Quantos templos tem ali? Eu falei: igreja tem bastante, tem Campo Largo, tem fazenda, tem, em toda parte ali tem igreja, porque a igreja somos nós. Não, eu quero saber quantos templos construídos vocês têm. Porque eu faço parte de uma igreja que tem 10 anos
e já temos mais de 50. Olha como o inimigo ele lança para você pensar, poxa, mas... E aí vem algo mais forte, que o inimigo às vezes quer te desanimar, quer colocar quando você não está buscando a Deus. E a pessoa disse para mim assim, olha, nós estamos apenas 10 anos e já temos mais de quase 50 igrejas. E quantos anos você tem? Eu pensei que, bom, nós estamos 50 aqui em Curitiba e só temos uma. Tempo. Ele falou, agora deixa eu falar, fui pregar a palavra para ele e ele falou, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês não pregam o único Deus? O Deus de vocês não é o Deus verdadeiro? Será que não está faltando algo a mais? Será que não está faltando mais Deus na tua vida? Porque, e quando Jesus voltar, eu olhei para ele e falei, tá, vamos lá então. Tudo aqui é material, tudo isso aqui vai acabar. A minha pergunta agora que eu te faço, e quando Jesus voltar, você está preparado? Ele falou, sim, porque eu sirvo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você apenas serve um Deus único. E aí você vem me dizer que é um Deus verdadeiro, e eu prospero, vocês não têm nada. Eu falei, eu não me preocupo com isso. A minha maior preocupação é com aquilo que Deus prometeu quando eu desci as águas, que Ele me daria uma coroa da vida, no último dia, no chamado, quando Ele abrir o livro, o meu nome vai estar lá. Então nós sabemos, irmãos, que o inimigo tem lutado para colocar na vida das pessoas dúvida no coração. Será que o Deus que você está servindo é o Deus verdadeiro? Por que aquela pessoa está passando por aquela enfermidade? A Bíblia diz que tudo é permissão do Senhor na nossa vida. E quando eu vejo esse salmista aqui, Asaf falando isso, eu me pergunto, será que ele não viu quando o salmista, no Salmo 33, no 35, né? O salmista ele fala aqui, olha, Asaf deve ter 37. Quando o salmista escreve no Salmo 37, olha, eu imagino que Asaf estava na congregação naqueles dias. Eu imagino que o salmista estava ali falando, eu imagino que Asaf estava ali presente, quando o salmista diz, olha, não te indigne por causa dos maus feitores, e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, murcharão como a verdura. Confia no Senhor, apenas confia em Deus. Mas eu preciso trabalhar porque vem as parcelas. Irmãos, o irmão João falou aqui, minha esposa está aí, ela sabe que somos prova viva do que Deus já fez em nossas vidas, quando nós nos dedicamos a algo a mais na casa do Senhor, quando colocamos um propósito na presença do Senhor. Aquilo que parece impossível se torna possível, porque como o salmista diz, confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deus não deixa faltar o pão na mesa daqueles que são fiel. Deus não deixa perecer aqueles que são fiel na sua presença. Deus não deixa as pessoas olhar para você e dizer, mas que crente é esse? Porque Deus é contigo, Deus é fiel. E eu me deparei com essa situação, vi uma afronta contra mim, e aonde Deus me deu a resposta, porque quando você está orando, você está buscando, Deus não te deixa ser envergonhado. O inimigo às vezes vem te afrontar dizendo, mas e esse Deus que você serve, por que não faz isso, não faz aquilo? E aí quando ele falou isso, eu falei, e ele disse assim para mim, olha, em tão pouco tempo, quantas pessoas nós somos, e vocês são uma minoria nesta cidade. E aí eu disse, sabe o que a Bíblia diz? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Você é escolhido do Senhor? Você é escolhido do Senhor aqui nesta noite? Tem motivo para adorar e glorificar o nome do Senhor. E eu digo, irmãos, que quando eu falei aquilo, ele parou e começou a refletir nessas palavras. Eu falei, quantas pessoas entraram naquela arca quando o Senhor chama, entre tantas pessoas que ali estava um homem justo, fiel e verdadeiro ao Senhor. Quantos que entraram na arca, somente ele e sua família? Foi a maioria ou foi a minoria que entrou? Aquele que confiava no Senhor, aquele que obedeceu a palavra de Deus, aquele que mesmo sendo zombado, mesmo sendo criticado,
permaneceu nas palavras que o Senhor havia ordenado que ele assim o fizesse. Ele poderia pensar: mas espera aí, o que eu estou fazendo? Olha quantas pessoas aí em volta e eu estou construindo uma arca. Mas o Senhor tinha plano para ele e sua família, para que quando viesse o dilúvio, eles não viessem perecer. Entenda, Deus tem plano na minha e na tua família. Deus tem plano na tua vida. Permaneça fiel na palavra, permaneça fiel naquilo que Deus te colocou. Louvado seja Deus. Não se importe quem vai entrar, se importe em você permanecer na presença do Altíssimo. Eu olhei para ele e disse: lá em Sodoma e Gomorra havia uma cidade, havia tantas coisas, quantos que ali estavam eram pessoas bem-sucedidas. Por que que Deus não livrou? Porque Deus tinha plano com aqueles que obedeciam a sua palavra, como deveria ser obedecida. Quando o Senhor envia o anjo lá em Sodoma e Gomorra e diz para Ló: olha, você e tua família sai dessa terra, porque o Senhor vai destruir. Apenas quem olhou para trás, sua esposa. Por quê? Porque certamente ela pensou: nossa, como que eu posso deixar tudo isso, a inveja, vendo todo mundo lá? Mas ela não ouviu o que o Senhor havia de fazer. E eu disse para ele: quem foi salvo foi a maioria daquela cidade, a minoria. Então entenda, irmãos, que nós precisamos estar, como a palavra do Senhor fala aqui no Salmo, né? Confiar no Senhor, apenas fazer o bem, não pagar o mal com o mal, não usar de maldade para com o outro. E nós vemos na palavra que a inveja é algo muito forte, irmãos. A inveja é algo que destrói a vida de outras pessoas. Quando nós olhamos no princípio o que aconteceu com Caim e Abel. Ah, mas espera aí, Senhor, Abel me ofereceu essa oferta, o Senhor se agradou e na minha não. Ele se dignou, ele teve inveja do que Abel ofereceu e tirou a vida do seu irmão. Por isso, irmãos, temos que ficar atento. O irmão prosperou, glorifica a Deus. Se Deus deu algo para o irmão, se alegra com o irmão. Se o irmão te convidou para: pastor, vamos lá comer um churrasco em casa porque Deus me deu isso, vai, chama mais gente, se alegra, glorifica o Senhor por aquilo que Deus fez na vida do irmão. Não foi assim com aquela mulher que havia perdido aquilo que era de mais valioso na sua vida, a dracma. O que ela fez? Quando ela encontrou, ela chamou as pessoas que estavam ali em volta, aquelas outras mulheres que estavam ali: venha se alegrar comigo, olha o que o Senhor fez. Mas, irmãos, se eu contar o que Deus vai fazer na minha vida, vai gerar inveja. Infelizmente, irmãos, José contou o sonho. É um exemplo a nós ser seguido, a não contar ou contando. Se Deus te prometeu algo pela palavra do Senhor, não se importe com o que os outros vão dizer. Aquilo que Deus prometeu, você pode cair numa prisão, você pode sofrer o que for necessário sofrer, mas aquilo que Deus prometeu vai cumprir na tua vida, porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. José contou o sonho com seu coração alegre. O João contou aqui: vou fazer faculdade. Louvado seja Deus. Precisamos de pessoas formadas em medicina, pessoas em várias faculdades aqui em nosso meio. O crente pode fazer isso? Claro que pode, irmãos. O crente pode se formar em alguma coisa? Claro que pode. Precisamos de um advogado aqui na igreja. Quantos anos estamos aqui? Quantos advogados temos aqui? Será que o Deus lá fora é diferente do Deus que nós servimos aqui? Não. Mas se nós olharmos aquilo que o salmista escreveu, onde o pastor leu, aqui no verso 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que você tem pedido ao Senhor? O que você tem buscado ao Senhor? É algo que agrada aos olhos dele? É algo que vai levar o teu nível espiritual mais alto? É algo que te vai se afastar do Senhor? É algo que vai te distanciar da presença de Deus? Senhor, eu quero ser um advogado. Aí você vai ter que defender causa, vai ter que mentir, ou você vai ser aquele advogado justo, fiel e verdadeiro. Senhor, eu quero ser um médico, mas aquele irmão da igreja não tem condição de pagar, eu estudei para isso.
Às vezes, irmãos, Deus não dá certas coisas na vida de pessoas, irmãos, para que ele não se afunde, para que ele não vai para longe do Senhor. Entenda que o Senhor quer dar para você aquilo que é fazer você permanecer na presença dele. Aqui no salmista, quando ele escreve aqui no Salmo 37, eu fico me perguntando onde que estava Asaf. Será que ele faltou culto nesse dia? Quando o salmista estava escrevendo, Asaf estava onde? Que ele não ouviu o salmista dizendo: não tem inveja daqueles que praticam iniquidade. E o salmista diz aqui ainda no 4: deleita no Senhor, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É confiar em Deus. Eu vou buscar o Senhor quando as coisas estiverem apertadas, quando as lutas começarem a vir, e aí o inimigo usa de estratégia, irmãos. O inimigo usa de estratégia porque o inimigo sabe como agir, tirar um crente. Ele vai abrir uma porta de trabalho onde você tenha que faltar culto. Ele vai colocar certas coisas na tua vida que vai fazer com que você negue a fé. Eu vi pessoas um dia dizer assim: lá eu preciso trabalhar de calça, minha irmã. Precisa? E esse salmo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ah, eu preciso usar camiseta manga curta. Não precisa. Precisa obedecer a palavra de Deus. Tem pessoas que só estão esperando você mostrar a tua fé no Senhor. Tem pessoa que está vendo se verdadeiramente você é um servo, uma serva do Senhor. Ele está esperando qual que é a tua resposta. Ele vai te provar. É no trabalho, aonde você for, Ele vai te provar. E aí vem as coisas boas, quando você é fiel a Deus. Deus não deixa perecer. Deus abre porta onde não tem porta. Deus faz coisas que o nome dele é glorificado na tua vida. Mas é permanecer fiel ao Senhor, testificar da grandeza do Senhor, é ter zelo pelas coisas do Senhor, é buscar o Senhor constantemente, é nas madrugadas. Eu me deparei essa semana, esses dias atrás que eu estava fazendo Uber, e me deparei com uma senhora e ela começou a contar coisas, e eu fiquei me perguntando comigo, falei: Senhor, eu vivi tudo isso, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? Eu vivi tudo isso que esta mulher está contando, Senhor. Será que nós não estamos enfraquecendo espiritual, Senhor? Será que algo está faltando? Está orando das madrugadas? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que o inimigo está sufocando. O inimigo ele está pegando, é jovem, é até criança, está focada nas coisas deste mundo. Você vai mostrar algo da igreja, eu quero ver esse aqui, vai ver lá rapidinho, já quer mudar. Você vai falar com uma pessoa idosa, a pessoa já perdeu aquele foco que tinha quando aceitou Jesus Cristo. A qual a Bíblia fala, os anciãos da casa do Senhor, os exemplos da casa de Deus. Às vezes você vai falar, a pessoa começa a reclamar da luta, da prova, da perseguição. Que edificação nós vamos passar para alguém? Eu sempre falo, irmãos, não importa o que você está passando, glorifique ao Senhor, dê glória a Deus, louve o nome do Senhor, para que as pessoas olhem ao redor e vejam em você algo diferente, que as pessoas vejam verdadeiramente você adorando e glorificando o Senhor. Está passando enfermidade? Entrega nas mãos de Deus. Ele é o médico dos médicos, Ele é a cura, Ele é a solução. Eu estive em Guarapuava, e eu falo para os irmãos, nenhum da minha família, a única que é cristã, era cristã, agora está afastada dos caminhos do Senhor. Todos, irmãos, todos estão afastados. Eu estive na casa da minha mãe, e ali conversando com uma irmã minha. E a gente vê, irmãos, a situação a qual o inimigo está trabalhando na vida das pessoas. Você conversa com você vê que há algo assim tão pesado na vida das pessoas que não servem a Deus, irmãos. E aí eu fico perguntando: Senhor, como eu queria ter mais, Senhor.
Senhor, como eu queria entrar nesse lugar aqui, Senhor, como buscando na palavra, buscando nas histórias de homens que foram pregadores, que chegavam em certos lugares, que eram recepcionados de forma assim, porque a presença de Deus era verdadeira, era algo assim que brilhava na vida daqueles homens. E aí eu me perguntando, Senhor, será que isso não se deixa nós levarmos pelas coisas terrenas deste mundo? Será que nós buscamos como outrora buscávamos, Senhor? Falando com essa senhorinha, ela disse, eu estou indo agora 3 horas para orar, eu orei a noite toda, e agora estou indo orar, porque Deus tem algo que já me revelou. Irmão, você sabe disso, né? E ela falava, eu ali ouvindo, ela falava, irmão, sabe o que aconteceu, irmão? Tem assim, irmão, na casa de pessoas, que o inimigo plantou algo dentro da casa dela, e eu estou indo orar, porque eu não aceito aquele algo dentro da casa daquela pessoa, e eu estou pagando o preço, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou buscando. Irmão, fiz 21 dias de oração sem parar, irmãos. Eu falei, ô Jesus, eu quase que coloquei a mão na senhorinha e falei, Senhor, deixa eu ver se tem algo aqui. Mas eu pensei, Senhor, eu estou servindo Deus verdadeiro. Por isso, irmãos, naquela hora eu me deparei, não tem inveja. Porque depois, claro, ela contou coisas que apoia, que não apoia, que não sei o quê. Eu falei, não, mas aí já está totalmente fora dos princípios da palavra. Mas aqui nós estamos vendo um homem, irmãos, que diz, pouco faltou para que os meus pés se deslizassem e saíssem da presença do Senhor. Pouco faltou para que eu não permanecesse na presença de Deus. E às vezes as pessoas não precisam ir lá fora, irmãos, para sair da igreja. Às vezes eles estão dentro da igreja e estão fora da presença do Senhor. É lamentável, mas sabemos que isso tem acontecido nos últimos dias que vivemos, irmãos. O inimigo tem colocado dúvida, tem colocado obstáculo, tem colocado no coração de muitos, deixa para lá, não, isso aí não é para você. Lá no Provérbios diz assim, ó, não tenha inveja do homem maligno, nem deseje estar com eles. Não deseje estar onde Deus não quer que você esteja. Não deseje, irmãos. Ah, mas lá é bom. Hoje eu até conversei com uma pessoa e disse assim, eu quero voltar. Eu falei, olha, não volte. Eu quero voltar lá. Não volte, Deus já falou. Por isso que eu falo, irmão, muitas das vezes Deus está falando, Deus está dizendo, não olha para trás, não tome esse caminho, não olha para a direita e nem para a esquerda, permanece onde eu te mandei. E a pessoa, mas se para o outro Deus não fez nada, vai fazer para mim? Arrisca para você ver. Aí no público, como muitos têm apontado, vi uma pessoa dizer, eu não estou na igreja por causa do fulano, eu não estou na igreja por causa do ciclano, não estou na igreja por causa do Bertrand. Não, você não está porque você olhou para o mundo. Se a pessoa não está porque olhou para trás, porque o amor de Jesus continua o mesmo. O amor de Jesus, aquele braço estendido na cruz, continua o mesmo, só esperando, dizendo, eu te amo. E algo mais importante para nós, irmãos, é saber perdoar. E nós vimos que nesses dias de oração, muito falado de perdoar. O perdão é fundamental na nossa vida, irmãos. Saber perdoar é saber receber as coisas do Senhor para nós. Louvado seja Deus. Então eu só quero deixar essa palavra. Não tenha inveja. Glorifique a Deus pela vida daquilo que Deus está fazendo. Se o teu vizinho estiver comendo carne, não se preocupe. Melhor é o que Deus tem preparado para você. Se o teu vizinho está andando de carrão bonito, não se preocupe. Melhor é o que Deus tem preparado para você. Só esteja preparado, porque amanhã ou depois o teu vizinho pode vir ter contigo, precisando daquilo que ele não tem e você tem para oferecer a ele. Aquilo que o teu vizinho talvez até hoje nunca soube o que é ter essa experiência que você tem. Então o teu vizinho pode ter um carro bom, uma casa boa, um bom trabalho, ser bem sucedido na área financeira. Mas entenda, o que você tem, nada se compra, né? O que tem nesse mundo. O que Deus colocou na tua vida, nada pode nesse mundo comprar.
Agora você pode oferecer. Talvez ele não vai chegar para você e oferecer aquilo que ele tem. Mas se você permanecer na presença do Senhor, pode ter certeza que o Senhor vai te dar aquilo que você quer. Eu falo, irmãos, estava falando esse dia com um engenheiro. E ele falou: Rodrigo, eu ganho, Rodrigo, 3 mil reais. Você ganha mais que eu, Rodrigo. Você não tem estudo, você não fez faculdade, você não fez nada. Eu falei: você conhece a palavra de Deus? Ele falou: não, nem fala de Deus. Nem fala de Deus. Está aí o problema. Está aí. Você não quer saber das coisas da fonte verdadeira? Deus dá aquilo que nós buscamos. Deus dá aquilo que nós merecemos. Se você estudou, fez tudo isso e está ganhando isso aí, porque você não é merecedor de ganhar um pouco mais. Então, apenas servir a Deus, irmãos, é o mais importante. Entregar os nossos problemas, as nossas causas. Os irmãos observaram o que Deus fez. Eu falo porque às vezes as pessoas não dão muito crédito. Tem pessoas que não dão crédito, irmão, na campanha. Eu fiz campanha aqui, muitas pessoas vieram, participaram, né? Foi uma bênção. Os irmãos viram, o Gaspar veio cantar aqui, assistindo uma quarta-feira, ele estava cantando. Levantar-me-ei. O tema não era só para o filho pródigo, mas é para levantar aqueles que Deus quer usar. Desde o princípio eu falei: irmãos, o tema dessa campanha é ver jovem pregando, é ver irmãos pregando, é ver irmãos cantando. Você viu? Deus tem um chamado. A campanha não era para o filho pródigo, voltada apenas para o filho pródigo, era para levantar. Os irmãos cobriram, quanto tempo ficou no encerramento da campanha? Eles cobriram a igreja. Vocês viram como que um propósito tem um objetivo? Quando você faz um propósito, tem um porquê você está fazendo. Então eu quero dizer aos irmãos, né, a pedido do pastor, fora esta quarta-feira agora, não estarei aqui novamente, irmãos, mas é a última desse ano, graças a Deus foi a última, né? Tivemos quarta-feira aqui na oração, foi uma bênção, foi muito bom, né? E fora essa quarta-feira, na outra se iniciará uma campanha aqui, irmãos. Vai se dar início uma campanha para aí Deus, no decorrer desses dias, nós vamos estar falando do tema dessa campanha. Os irmãos divulguem, irmãos. Tenho certeza que no encerramento da campanha os irmãos vão ver o agir de Deus. Amém? E não se preocupe: mas o irmão está fazendo, eu faço, não acontece, o irmão faz, acontece, o irmão está tocando, parece que Deus manifesta o poder, o outro está tocando, manifesta. Não tem inveja, irmãos. Se encosta naquele que Deus está usando. Às vezes Deus não está te usando porque você está no lugar errado, você está agindo de forma errada. Se encosta naquele que está fazendo, faça a obra de Deus. Não fique na casa, não fique acomodado, mas faça aquilo que Deus te chamou para fazer. E você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver. Você não vai se maravilhar com as coisas dos outros, você vai se maravilhar com aquilo que Deus vai fazer na tua vida, na área financeira, espiritual, em toda parte. Você vai ter motivo para glorificar o Senhor. Amém? Que Deus abençoe.